Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Irmãos, eu me encontro aqui nesse livro, no livro de Ruth, o primeiro capítulo e o versículo de 1 em diante, que diz assim: Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos, 2 filhos, eram Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e a outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Irmão, o que eu presto atenção no livro de Ruth é que Noemi, a mulher de Elimeleque, ela saiu da terra de Judá, ela foi com ele para Moabe, porque naquele tempo as mulheres eram submissas ao marido, né? Era ordem de Deus, era lei de Deus para que as mulheres fossem submissas. Eu tenho certeza que se fosse nos dias de hoje, ela não teria ido. Porque dá para ver que ela era uma mulher de fé, uma mulher de Deus. O seu marido ali não teve fé. Não diz que morreu muitas pessoas de fome. Não diz a Bíblia que morreu muita gente de fome, porque houve aquela seca, aquela fome na terra de Judá, né? na cidade de Judá. Não está dizendo que houve muitas perdas, muitas pessoas morreram, não. Está dizendo que houve uma grande fome e Elimeleque pegou sua mulher e seus 2 filhos e foi peregrinar na terra de Moabe. Ele não tinha fé, porque quem não tem fé, qualquer crise, ele já procura outro lugar, já procura deixar os desígnios do Senhor, né? Aquele que não tem fé, ele não crê que Deus pode abençoar, ainda que a fome esteja pegada na terra. Deus abençoa aqueles que creem verdadeiramente, aqueles que fazem a vontade de Deus. Deus guarda, Deus protege, né? O Senhor sendo nosso pastor, nada nos faltará. Se nós colocarmos verdadeiramente as nossas vidas nas mãos do Senhor, sendo Ele o nosso pastor, nada nos faltará. E Elimeleque não teve essa fé e foi ali peregrinar nas terras de Moabe, né? Por causa da fome. Vai lá, ele morre. Depois, os filhos casam com 2 mulheres moabitas, também morrem. E ficam aquelas 3 mulheres viúvas. Era Deus dando a direção, né, para voltar, porque sabia que o coração de Noemi era um coração fervoroso. Deus viu o coração de Noemi. A Bíblia não está falando isso, mas eu posso cogitar isso, né, fazer uma referência ao coração dela, porque ela, depois que se viu viúva com as 2 netas, as 2 noras, ela falou para as noras: meninas, voltem para a casa dos seus pais para se casarem com outros, porque vocês são jovens, né? Não tem que ficar peregrinando, sofrendo pro resto da vida. Eu vou embora para a minha terra, porque eu soube que na minha terra está tendo pão, está tendo alimento, né? Porque a palavra Belém diz que é casa de pão, é significativo de Belém, casa de pão. E ela disse: eu vou voltar para Belém. E ali ela fala com as suas 2 noras e diz: voltem-se para a casa dos seus pais e casem-se. Mas ali uma voltou, a órfã,
Mas a Ruth, ela disse: não, eu vou com você, onde você viver eu vivo, onde você morrer eu morro, e o teu Deus é o meu Deus. Dá-se para entender que Noemi pregou Deus verdadeiramente para Ruth, né? Ela foi uma mulher ali obediente ao marido, né? Mas ali eu creio que ela pregou para Ruth, e Ruth ali se converteu, disse: não, meu Deus é o teu Deus. Mas ela disse: mas tu não pode casar mais com ninguém, tu não pode mais casar com ninguém, porque lá na minha terra eles só se casam com moças virgens, e só se casa com a outra que é viúva, se for da mesma linhagem de família, porque Deus disse desde o início que era para casar primos com primos, né? Não para casar com a outra família, nem dos outros povos, né? Para que não haja a bênção de Deus, não passe para aqueles povos, né? Tá escrito na Bíblia. E ela disse: não, eu vou. E ela foi. Chegando lá, ela encontra, né, ali o campo de Boaz. Boaz era um sobrinho ainda de Elimeleque, né? E ela encontra, direcionada por Deus, encontra os campos de Boaz, sobrinho de Elimeleque, e ali ela se casa com ele. A Ruth se casa com o parente de Elimeleque, e ali há uma reunião no capítulo 4 de Ruth. Há uma reunião, né, dos anciões da época, né? Houve aquela reunião, e casando-se a Ruth com Boaz, né? Casando-se a Ruth, eles disseram, todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e ate já valorosamente em Efrate, e faze-te o nome afamada em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, e da semente que o Senhor der desta moça. Então eles já abençoaram aquela moça, e disse que a semente dela ia ser como a semente de Pérez, que veio de Tamar, que também houve tudo de controvérsia, tanta coisa, que também Boaz vinha já da linhagem de Raabe, a prostituta, né? E ali aquela moça se deu bem, eles se ajuntaram e devolveram as terras para Noemi. Todas as terras que eles tinham deixado na época da fome, Deus, através dos anciões, deu de volta para Noemi. O que eu quero tirar proveito dessa palavra: voltem-se para Deus, voltem-se para os caminhos do Senhor, voltem a fazer as primeiras obras do Senhor de verdade, né? Convertam de verdade ao Senhor, porque ela se converteu, ela voltou aos campos, né, de Judá, né? E ali Deus, através daqueles homens, devolveu as suas terras. Então, voltemos, né? Vemos aonde caímos e voltemos. Ela teve resiliência de recomeçar. Peça a Deus a unção da resiliência, poder de recomeçar, ter a fé de recomeçar. Caiu, levante-se. Fez algum projeto, alguma coisa, não deu certo, não entre em tribulação, em depressão. Volte e faça tudo de novo. Quantas vezes precisar, volte, mas na direção de Deus. Amém? E eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo o entendimento.